Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos ao estudo do resumão da lição 12, cujo título é A Verdade Divina é Justificada. Primeiro tópico, um governo manipulado. Pergunta A. Instigado por homens de mente maligna, que ações políticas o rei da Judéia, Herodes Agripa I, sobrinho e cunhado do Herodes dos dias de Cristo, executou contra a obra de Deus? Então, este maligno Herodes, o que foi que ele fez? Ele matou Tiago à espada e mandou prender Pedro. Segundo tópico, crise na igreja primitiva. Pergunta A. Por que não precisamos nos surpreender com a perseguição que a igreja primitiva enfrentou? Então, olha só o que diz o texto de 1 Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, Cristo padeceu perseguição, Cristo sofreu traição, sofreu vergonha, e nós, como servos, não devemos almejar ser maior do que o Senhor, assim diz a Bíblia, né? Então vamos agora à pergunta B. Como a igreja reagiu à prisão de Pedro? Então a igreja se reuniu e primeiro eles fizeram um profundo exame de coração, né? E depois eles estiveram em constante jejum e oração em favor de Pedro. Pergunta C. Quão rigorosa era a segurança do cárcere de Pedro? O texto de Atos diz que e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. O texto inspirado diz que 16 soldados o guardavam dia e noite em diferentes turnos. Então Pedro, ele estava na prisão, ele estava ligado, um soldado de cada lado o vigiava e também na porta da prisão, né? O texto diz, ligado com duas cadeias, né? Então, a vigilância era severa. Humanamente, era difícil a fuga de Pedro. Agora vamos ao terceiro tópico. Mas Deus está no controle. Vamos ver o decorrer aqui desse evento. Perguntar, descreva o milagre operado na prisão em favor de Pedro. Agora Pedro está dormindo e o anjo do Senhor aparece a Pedro. E ele toca-o, né, acorda Pedro e fala, levanta, né, cinge as tuas sandálias, ata as tuas sandálias, cinge-te, né, vista-se e ata a tua sandália. Então, esta foi a ordem do anjo. E Pedro obedeceu, né? E aí, o que aconteceu? Eles saíram da primeira parte, do primeiro compartimento da prisão. Tinha soldados do lado de dentro, do lado de fora. E o texto inspirado de Atos dos Apóstolos diz que eles não faziam barulho nenhum. Os passos, não se ouviam os passos, nem de Pedro, nem do anjo. Foi tudo num silêncio. E os guardas estavam lá dormindo, não viram nada, né? Aí o que aconteceu? Eles passaram pela segunda parte da prisão também, alcançaram a segunda porta, também guardada por dentro e por fora. E aconteceu como na primeira. A porta abriu-se e não houve ranger, né, dos ferros, que as portas eram de ferros. Muito, muito bonito o milagre. E depois a porta se fechou, após eles saírem. E agora a terceira porta. Cada uma dessas portas eram vigiadas pelos soldados. E na terceira porta, a mesma coisa. Soldados do lado de dentro, do lado de fora. E a porta abriu-se. E essa terceira porta dava para a rua. E eles saíram. E quando estava em determinado lugar, já na rua, Pedro seguindo o anjo. E olha só, Pedro achou que estava sonhando. E aí, em determinado momento, o anjo desapareceu.
Aí Pedro se deu conta de que realmente foi um acontecimento real, de que ele não estava sonhando. Agora vamos à pergunta B. Ao finalmente encontrar-se no local familiar, o que Pedro fez em seguida e o que aconteceu ao rei culpado? Então Pedro ele procurou a casa de Maria, mãe de João Marcos. Foi o que ele fez. E lá ele bateu na porta e atenderam a porta e os irmãos ficaram muito alegres, né, com a visita de Pedro. Inicialmente, né, com a libertação de Pedro. Inicialmente eles não acreditaram, acharam que era um anjo, mas depois Pedro contou tudo o que aconteceu. Agora vamos ver a segunda parte, o que aconteceu com o rei culpado. Em determinado dia, Herodes estava com umas vestes reais, umas vestes muito bonitas, estava sentado no tribunal. E o povo exclamava, olha só, voz de Deus e não de homem. Observem que nessa parte do texto, voz de Deus, está Deus com letra maiúscula. Então o povo estava atribuindo a Herodes um poder que não era dele, um poder que é devido, né, uma honra que é devida somente a Deus. E Herodes aceitou aquilo para ele. E agora a pergunta, o que aconteceu? Vamos ver aqui no verso 23 de Atos 12. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus, e comidos de bicho expirou. Eu gostaria de ler uma parte do pensamento inspirado, muito interessante, que complementa bem essa resposta. Mas de repente uma mudança terrível lhe ocorreu no rosto de Herodes. Ele sentiu que algo estava acontecendo. O seu rosto ficou pálido como a morte e contorcido pela agonia. Grandes gotas de suor lhe brotaram dos poros. Ficou por um momento como se tivesse paralisado de terror e gritou em tons roucos e desesperados. Olha o que ele gritou. Aquele a quem vocês exaltaram como um Deus foi atingido pela morte. Estas foram as palavras de Herodes. Ele sentia que Deus agora estava lidando com ele, o implacável perseguidor. Muito profundo esse pensamento, muito reflexivo. Quarto tópico, a ordem evangélica. Pergunta A. À medida que a mensagem do evangelho se expande para novas áreas, o que é necessário e por quê? Então aqui é necessário que se escolham irmãos idôneos, para que a mensagem seja levada, como diz a própria pergunta, né, para o avanço da causa de Deus. Então é necessário. Agora o pensamento inspirado diz que esses irmãos idôneos, que devem ser escolhidos para o avanço da obra, eles devem ser irmãos que tenham demonstrado serem capazes de governar bem a própria casa e preservar a ordem na própria família, né, que podiam iluminar os que estavam em trevas. Então esses homens também que devem ser escolhidos hoje, né? Irmãos de experiência e de mente saudável. Agora o quinto tópico, uma alma em risco. Pergunta: aonde Barnabé e Saulo se dirigiram em sua obra missionária? E que obstáculo enfrentaram? Eles se dirigiram a Chipre, né? E lá eles foram à sinagoga. Agora na sinagoga dos judeus. E o que aconteceu? Lá em Chipre tinha um homem, um procônsul, ele tinha um cargo muito importante e o nome dele era Sérgio Paulo. Ele pediu, né, para que os apóstolos fossem levar a mensagem para ele, que ele ficou interessado na mensagem, né? A segunda parte diz que obstáculos enfrentaram. Olha o que aconteceu. E esse homem tinha lá um empregado, que o nome dele era Elimas, o feiticeiro. Esse Elimas, ele procurou denegrir a imagem dos apóstolos para Sérgio Paulo, o procônsul, né? Ele denegriu. Agora vamos ver o que aconteceu, como a mão de Deus pousou novamente. Pergunta B. Como Paulo repreendeu ousadamente a pessoa que vinha sendo usada pelo inimigo, o Elimas, obtendo assim a vitória para o evangelho?
Vamos ver o que diz o texto de Atos, no capítulo 13, versos de 9 a 12. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Estas foram as palavras de repreensão que Paulo dirigiu a este homem, né? Aí, continuando, Paulo diz: Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então foi isto que aconteceu, e aí o evangelho obteve vitória, porque olha o que aconteceu no coração do procônsul. O fato de ter andado apalpando em sua cegueira provou a todos, não foi só o procônsul, a todos, que os milagres que os apóstolos haviam realizado foram operados pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar conosco. Bons estudos da lição. Amém.